Bom, garotada, aqui na página 79 aparece outro exercício e aqui vocês vão encontrar muitas outras circunstâncias com possibilidade de crase, para a gente não ser surpreendido lá. Vejam, começa com horas, ó, chegou a 1h e saiu às 2h. Depois a reunião foi marcada para as 3h. Das 2h às 4h. Vejam, crase antes de horas. Pessoal, tem crase antes de horas? Quase sempre tem. Bom, quase sempre, e de repente cai uma questão lá que não tem. Então vamos ver. Como é que eu faço, pessoal, para saber se tem crase antes de horas? Garotada, é a coisa mais simples do mundo. Tu põe meio-dia em lugar de horas, porque meio-dia é masculino. Aí tu troca horas, que é feminino, por meio-dia, que é masculino. Se ideal, tem crase. Olha que fácil que é, ó. Chegou a 1h, vamos botar meio-dia. Chegou ao meio-dia, crase. Ah, mas vem cá, não podia ter crase antes do artigo uma? Não, antes do artigo uma não pode ter crase, mas esse uma antes de 1h não é artigo, é numeral. 1h, 2, 3, 4, 8, 15 horas, aí é numeral. Pessoal, com horas não tem erro. Põe meio-dia, se ideal, toca a ficha. Saiu às 2h, saiu ao meio-dia, crase. A reunião foi marcada para as 3h. Vamos botar meio-dia. A reunião foi marcada para o meio-dia. Aqui é só artigo, já tem a preposição para antes. Das 2h às 4h, das 2h ao meio-dia, crase. O fato ocorreu entre as 11h, vamos botar meio-dia. O fato ocorreu entre o meio-dia, aqui é só artigo. E as 2h, o fato ocorreu entre as 11h e o meio-dia. Aqui, pessoal, é só artigo. Bom, então crase, pessoal, barbado. Crase não tem mistério. É só colocar meio-dia. Se ideal, tem crase. Aquela hora. Pessoal, tá aí outra broncazinha, ó. Aquela hora. Aquela. Vejam, garotada. Algumas possibilidades de composição com aquele, aquela, aquilo, pronomes demonstrativos, ó. Gosto muito de aquela garota. Confio muito em aquele rapaz. Refiro-me a aquela moça que te apresentei aquele dia. Pessoal, vejam, as pessoas começaram a falar e depois de muito tempo perceberam que a frase ficaria mais fácil se elas juntassem a preposição de com o pronome aquela e começaram a dizer: gosto muito daquela garota. Lei do menor esforço. Aqui também, com o tempo, as pessoas perceberam que a frase ficaria muito mais fácil se eles juntassem a preposição em com o pronome aquela, aquele, aquilo. Ficaria: confio muito naquele cara, naquele rapaz, naquela garota. Pessoal, o mesmo aconteceu com a preposição a. Em vez de refiro-me a aquela, é óbvio que predominou a lei do menor esforço. As pessoas juntaram esse a com o primeiro a do pronome aquele, aquela, aquilo e deu crase. Então, pode haver, vejam, um tipo diferente de crase, porque quando a gente fala em crase, a gente pensa na união da preposição a com o artigo a. E aqui, pessoal, é a preposição a com o primeiro a dos pronomes aquele, aquela, aquilo. É uma crase diferente.
Então vejam, pode ocorrer crase, crase quer dizer fusão, sobreposição, crase da preposição a com o primeiro a dos pronomes aquele, aquela, aquilo. Para saber se tem ou não, pessoal, é uma barbada, é só trocar aquela por essa, aquele por esse, aquilo por isso. Porque se vocês fizerem essa troca, aí a preposição, se ela existir, ela vai aparecer. Refiro-me a essa moça. Estão vendo? Ó, tem preposição. Então, se em vez de essa fosse aquela, a mais o a de aquela, crase. Garotada, então, vejam bem. Pode haver crase antes de com a preposição a e o primeiro a dos pronomes aquela, aquele e aquilo. Para ter certeza, troquem aquele, aquela, aquilo por esse, essa, isso, e aí vocês vão ver se apareceu a é porque tem crase. Vamos ver aqui, ó. Aquela hora não poderíamos atendê-la. Vamos botar essa, como é que vai ficar? Vai ficar a essa hora não poderíamos atendê-la. Aqui tem crase. Não me acudiu à memória, crase, não me acudiu ao pensamento. Qualquer resposta àquela pergunta, qualquer resposta a essa pergunta, crase. Aquelas perguntas eram embaraçosas, vamos trocar por essas. Essas perguntas são embaraçosas. Agora não tem a preposição, agora não vai haver crase. Atribuíram a responsabilidade a essa moça, crase. Assistimos a essa cena, crase. Respondemos a esses testes, crase. Graças a esses amigos, crase. Tá ok, garotada? Então, ó, é muito comum crase da preposição a com o primeiro a dos pronomes aquele, aquela, aquilo. É só trocar por esse, essa, isso. Se aparecer o a antes, é porque tem crase. Chegou às 2 horas, chegou ao meio-dia, crase. A pessoa não poderia dizer aqui, em vez de chegou às 2 horas, a, S com acento de crase, eu poderia colocar o verbo haver, HA. Só que aí o sentido muda, aí eu entenderia se chegou a 2 horas, quer dizer, faz 2 horas que ele chegou. Certo? Aí poderia ser 8, chegou a 2 horas, teria chegado às 6. Então, existe a possibilidade, pessoal, desse a ser o HA. Sempre que houver tempo passado, se esse a der para trocar por faz, aí é o a com H. Isso ocorre em muitas questões, pessoal, ó, muitas questões. Vejam aqui, ó, a frase 13, há 2 anos, faz 2 anos, aqui é o a com H. Formou-se há 2 meses, formou-se faz 2 meses, aqui é o a com H. Vejam uma questãozinha, pessoal, ó, na página seguinte, uma questãozinha que apareceu no vestibular da PUC. Lá no alto da página 80, a questão número 8. Qual é a construção em que deve ser usado acento indicativo de crase? Aquela cidade foi surpreendida pelo crescimento dos índices de violência. Essa cidade foi surpreendida, aqui não tem crase. Àquele povo foi atribuído um temperamento ordeiro e pacífico. Vocês notaram, pessoal, que a frase está invertida na letra B? Vamos pegar o sujeito. Um temperamento ordeiro e pacífico. Agora o verbo. Foi atribuído a esse povo. Aqui tem crase. Essa é a resposta. Tá? Vejam a questão 9. Ele se refere a aquela colega. Ele se refere a essa colega. Aqui tem crase. Que encontramos aqui, pessoal, poderia ser o as, seriam encontraram realmente as duas, ou seja, 1 minuto depois da 1h59, ou encontraram faz duas, aí seria o a da letra E. Só que não dá para aceitar a letra E porque o aquela está sem o acento de crase. Tá legal? Vamos adiante. Passaram por aqui às pressas.
Garotada, aqui, ó, vamos apagar. Aqui a gente tem outro fato muito frequente, muito comum. Tá, pessoal? Isso aparece demais até na redação da gente. A locução adverbial feminina. Passaram por aqui às pressas. Pessoal, locução adverbial é uma expressão que equivale a uma palavra. Vejam, às pressas, pessoal, equivale a apressadamente. Vejam, é uma locução adverbial, equivale a um advérbio. Pessoal, em locuções adverbiais femininas, que são numerosas, são mais de 100, sempre tem crase. Locução adverbial feminina sempre tem crase. Vamos encontrar numerosas locuções adverbiais femininas aqui, pessoal, ó, para vocês irem se familiarizando com elas. Olhem só. Passaram por aqui às pressas, crase, dizendo que voltariam à tarde, dizendo que voltariam ao entardecer, crase. A primeira locução adverbial indica modo, a segunda indica tempo, ó. Vamos ver a frase seguinte. Andavam às pontas, andavam aos trancos e barrancos, entraram à esquerda, ao lado esquerdo, crase. Andava à toa na vida, crase. Tínhamos à mão, ao alcance da mão, crase. Sentaram-se à mesa, crase. Beberam à saúde, beberam ao bem-estar dos pais, crase. No primeiro caso, a ideia de lugar, no segundo, é de finalidade. Beberam à saúde dos pais. Uns entravam à medida que, ao mesmo tempo que, crase. Então, pessoal, ó, é muito frequente a locução adverbial feminina sempre com acento de crase. Elas são muito numerosas, aparecem a cada instante na nossa redação, nas provas, tá? Locução adverbial feminina. E agora? Agora diz assim, ó. Não me refiro à Editora Gaúcha, mas a melhoramentos. Vamos fazer assim, pessoal, ó. Uma frasezinha bem comum. Alguém me pergunta onde eu moro, eu digo qual é a rua não é conhecida, então eu digo, ó, essa rua é paralela ou transversal, a João Pessoa. Pessoal, vejam, aqui aparentemente não poderia haver acento de crase, porque João Pessoa é uma palavra masculina. Mas vocês vão concordar comigo, pessoal, que está claramente subentendida aqui a palavra rua. Essa rua é paralela à rua João Pessoa. Essa rua é paralela ao caminho. Vejam, pessoal, aqui aparece crase antes de uma palavra subentendida. Crase antes de uma palavra subentendida. A URGS adora isso, garotada. Crase antes de uma palavra subentendida. Tá? Vejam que isso aparece já aqui na frase 21. Ó. Não me refiro à editora, aos editores, à Editora Gaúcha, mas à Editora Melhoramentos. Aparentemente não pode haver crase. Melhoramento é masculino, está no plural, mas aqui tem uma palavra subentendida. Então, às vezes ocorre crase, nem é tão raro assim, antes de palavras subentendidas. Vamos ver outros exemplos, ó. Essa rua é transversal a João Pessoa, coloquei ali no quadro. Sua coragem é superior à coragem de seus companheiros, acento de crase. Palavra coragem subentendida. Não me refiro a esta moça, mas a
moça. Ao rapaz, crase, palavra moça subentendida. A rua a que me refiro não pode ter crase antes do que, é paralela a que. Agora tem. Como se não pode ter crase antes do que? Pessoal, é que agora não é crase antes do que, é crase antes da palavra rua. Olha só, a rua a que me refiro é paralela à rua, tá? Que leva à praia, crase, que leva ao mar. Foi uma mudança, essa frase apareceu no vestibular da PUC também. Foi uma mudança semelhante à mudança que ocorreu no passado, crase. Bife, a moda milanesa, crase. E agora, pessoal, vem o último detalhe, ó. A última possibilidade que a gente ainda não viu. Crase antes de nome de lugar. Nome de lugar, queridinhos, pode ser cidade, estado ou país. Pessoal, antes de nome de cidade, nunca ocorre crase. Antes de nome de cidade isolado, nunca ocorre crase. Porque nome de cidade, pessoal, não aceita artigo. Até tem uns que aceitam, mas são cidades com nome masculino. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Tá ok? Normalmente, antes de nome de cidade, não pode haver crase. Porque nome de cidade não aceita artigo. É impossível colocar artigo antes de um nome de cidade. A não ser que tenha um adjetivo depois. Uma expressão qualquer depois. A Roma dos Césares. A Roma dos Césares. Mas isso aí já é uma construção artificial, né, pessoal? Que raramente aparece. Mas nome de cidade sozinho, pessoal, que é o que ocorre. Foi a Roma, vai a Paris, foi a Cachoeirinha. Antes de nome de cidade, pessoal, não. Antes de nome de cidade isolado, não pode haver crase nunca. Mas antes de nome de estado, pode. E antes de nome de país, também pode. Vamos fazer assim, pessoal. Vamos pegar um verbo que pede a preposição a. O verbo vou. Tá? Aqui está a preposição a. Agora vamos colocar aqui, pessoal. Santa Catarina. E agora vamos colocar aqui Bahia. Pessoal, no primeiro caso não tem crase, mas no segundo tem. Por quê, veja? Preposição tem. Preposição é o mesmo verbo. O detalhe, pessoal, é que alguns nomes de estado não aceitam artigo. Não dá para construir uma frase com Santa Catarina colocando artigo. Santa Catarina não aceita artigo. Se vocês pegarem um verbo qualquer que pede outra preposição, vocês vão ver que isso é com facilidade isso, ó. Morei em Santa Catarina. Não dá para dizer morei na Santa Catarina. Passei as férias em Santa Catarina. Ó, pessoal, passei as férias em Santa Catarina. Em é só em. Gostei de. Ó, gostei muito de Santa Catarina. Gostei muito de, não é da Santa Catarina. Estão vendo? Ó, se eu uso outra preposição, eu vejo claramente que Santa Catarina não aceita artigo. Então, pessoal, esse a é só preposição. Agora, aqui com Bahia é diferente. Veja, morei em Santa Catarina, mas é morei na Bahia. Gostei de Santa Catarina, mas é gostei da Bahia. Pessoal, aqui tem crase. Então, vejam, ó, antes de nome de estado, feminino, claro, pode ter crase e pode não ter. Vocês têm que pensar um pouquinho para ver se aquele nome de estado aceita artigo, se tem preposição e se aquele nome de estado aceita artigo. É só pegar verbos como morei, gostei, que a gente já vê. Morei em Santa Catarina, gostei de Santa Catarina, claro que não aceita artigo. Mas morei na Bahia, gostei da Bahia, vejo Bahia pede artigo. Como já tem a preposição a exigida pelo verbo vou, aqui tem crase. Então, antes do nome de cidade não pode ter crase. Mas antes de nome de estado pode. E nome de país, pessoal, vamos ver. Vou,
a Itália. Vou a Israel. Pessoal, vamos refletir um pouquinho. A crase é preposição mais artigo. Tem preposição aqui? Claro que tem. E artigo, vamos ver. Itália pede artigo. Morei na Itália, gostei da Itália, visitei a Itália. Claro que tem. Aqui tem crase. Mas, pessoal, Israel não pede artigo. Morei em Israel, gostei de Israel. Aqui é só preposição. Então, antes de nome de lugar, pessoal, pensem bem. Ó. Cidades, antes de nome de cidade isolado, não pode haver crase. Antes de nome de estado, pode. Antes de nome de país, também pode. Aí vocês têm que ver se tem preposição e se aquele estado ou aquele país pede artigo. É muito fácil. Vamos ver algumas frasezinhas aqui. Ó. Dirigiu-se a Brasília. Nome de cidade não pode ter crase. Foi a Bahia, crase. Foi a Inglaterra, crase. Chegando à Europa, chegando ao continente europeu, crase. Foi a Madrid. Nome de cidade não pode haver crase. Irei a Cuba. Vamos ver. Morei em Cuba, gostei de Cuba. Pessoal, é impossível formar uma frase com a palavra Cuba colocando artigo antes. Tá? Então, aquele a é apenas preposição. Agora, tu irás à Alemanha, morei na Alemanha, aqui tem crase. Gostaria de ir a Fernando de Noronha. Pessoal, é masculino. Gostaria de ir à ilha, ao arquipélago, crase. Visitei a Espanha. Pessoal, visitei a Espanha, tem crase? Se vocês se precipitarem um pouquinho, vocês acharão que sim, mas se vocês pensarem bem, vocês vão ver que não. Porque, queridos, crase é a preposição a mais o artigo a. O verbo visitar não pede preposição. Visitar alguém, visitar é transitivo direto. Aquele a antes de Espanha, pessoal, é só um artigo. Se vocês colocarem o nome de país masculino em lugar de Espanha, o A vai virar O, ó. Veja só, visitei o Japão, visitei o Canadá, visitei o Brasil, visitei o Chile, visitei os Estados Unidos. Aquele A é apenas artigo. Há 2 anos, aqui é com H, conheci a Europa. Conheci o continente europeu, é só artigo. Conhecer não pede a preposição a. A primeira condição para que exista crase, garotada, não esqueçam, é a presença da preposição a. Se o verbo não pede a preposição a, aí não pode haver crase. Pessoal, eu ensinei tudo que eu sabia de crase para vocês. Tá? Agora vem muitos testes. Eu queria que vocês fizessem esses testes em casa e me pedissem para comentá-los com vocês. Se vocês não entenderam a resposta, tem a respostinha ali, não entenderam alguma resposta, aí vocês me perguntam, ou pelo celular, ou mando uma perguntinha aqui para a salinha, eu respondo aqui para vocês, tá? Vamos fazer um intervalozinho e depois vamos para outra.